Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando, vai acompanhar nosso grupo de leitura do Capital. A gente está começando aqui o segundo encontro, lendo o livro 1, retomando aí a turma 1, e agradeço a todo mundo aí que pôde estar presente no encontro de hoje. Como eu havia dito, excepcionalmente hoje e na próxima semana a gente vai fazer às 17 horas, devido à impossibilidade do Caio e eu vou aqui estar ajudando junto com o Arlen, e aí a gente só podia partir das 17, né? Então por isso estão começando esse horário. Então só esse e a próxima semana, depois retorna às 16 normalmente. Vou começar aqui a leitura do capítulo 1. Ô, Léo, se apresenta aí primeiro, você não teve no primeiro encontro. Verdade, né? Já estou falando aí, é que eu estava em aula agora, já estou... meu nome é Leonardo, eu sou um dos coordenadores aí do GT, Pensamento Marxista. Tenho tocado, em particular, o grupo de leitura da turma 2, lendo o livro 3 do Capital. Sou professor da Universidade Federal de Berlândia, do Instituto de Economia e Relações Internacionais, sou economista de formação, e, enfim, é mais ou menos isso. Acho que só faltava eu me apresentar, né? Bom, vamos então começar a leitura, e aí acho que, à medida que a gente for avançando, a gente consegue parando, pensando, refletindo sobre os conceitos e tudo mais. E quem tiver interesse ou quiser manifestar alguma coisa para a gente parar, pode se manifestar ou aqui no chat, levantando a mão, né? Eu peço que o Arlen me ajude nisso. E ele, inclusive, levantou a mão e eu já passo a palavra para ele. Não, é porque tem outra pessoa nova também, a Danice, se ela pudesse se apresentar. Perfeito. Danice, por favor, você nos escuta? Poderia se apresentar, por gentileza? Escuto sim, eu sou a Daniela e aluna da UFG aqui de Goiás. Massa. É de economia, ciências econômicas ou é de outro curso? Sou de outro curso, sou da engenharia da computação, na verdade. Oh, uau, que massa. Muito bom saber que o marxismo está chegando na fronteira da nossa tecnologia de informação computacional. Muito bom, fico feliz com a sua presença. E tem mais alguém novo aí, Warley? Acho que não, né? Não, todo mundo aqui estava no... Ah, só a Carla também. Acho que a Carla não me recordo dela do primeiro encontro. Carla, se pudesse se apresentar. Não sei se a Carla Alô? está nos escutando, né? Ou se ela está falando com o microfone mudo, às vezes isso acontece também. Mas, enfim. Então, acho que ela não está aí, talvez nesse momento, em condições de falar, né? Mas se depois ela quiser escrever no chat, alguma coisa assim, né? Eu lembro dela estar também na leitura do livro 3. Acho que só antes de iniciar, eu já ia começar aqui, né? Eu acho que vale a pena só a gente conversar um pouco, só esclarecer, embora talvez no primeiro encontro, pelo que eu assisti do vídeo, acho que foi legal, isso aconteceu. Nós costumamos aqui nessa metodologia de leitura linha a linha, a gente lê um tanto, mas à medida em que vai aparecendo dúvidas ou dificuldades de entendimento, ou às vezes até complementos que nos ajudam a pensar e entender o que está sendo discutido, podem manifestar, parar, não precisam chegar num ponto final exatamente, mas isso pode sempre acontecer. E aí eu peço que o Arlen me ajude aí a mapear quem que vai manifestando alguma coisa assim. A Carla já disse que está ali muito barulho onde está, mas se depois puder escrever no chat se é só estudante de graduação, ou se não é estudante de graduação, ou qual curso que faz, né? Ou qual área trabalha, para a gente saber um pouquinho também. As ciências sociais, legal. Seja bem-vinda. O Henrique também está dizendo aqui que é estudante da economia da UFG. Obrigado, Henrique. Seja bem-vindo aí no grupo. Eu não sei, talvez vocês tenham tido algum contato com Marx, né? Mas aqui a gente vai fazer a ideia de ler
e entender o conceito, né? Então, esse é o ponto. Vou começar, então. Capítulo 1, a mercadoria. 1. Os dois fatores da mercadoria. 2 pontos. Valor de uso e valor. Entre parênteses, substância do valor, grandeza do valor. A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Tem uma nota de rodapé aqui, número 1, que eu vou depois aqui de enorme coleção de mercadorias, aí vamos dar uma olhada aqui que essa nota, para mim aqui não está indo para a nota de rodapé. Não sei se alguém está com o texto aí e consegue, mas aqui não foi. Acho que o arquivo está corrompido. Mas eu não vou pegar aqui o texto só para ver essa nota de rodapé. Eu tô com o texto aqui. Perfeito. Né, faz uma referência à contribuição à crítica da economia política, né, que é o texto anterior, né, de 1859, que antecede o Capital. Perfeito. Porque antes do estudo do Capital, Marx já tinha outros escritos, né? Inclusive esse aí que o Arlen está citando. E lembrar que a primeira edição do Capital, livro 1, é de 1867. Obrigado aí, Arlen, pela nota. Esse aqui estava com problema. A mercadoria antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza dessas necessidades, se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação, não altera em nada a questão. Tampouco se trata aqui de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, isto é, como objeto de fruição, ou indiretamente, como meio de produção. Então, tem aqui uma nota número 2, vamos ver, agora foi, essa nota número 2, ela foi. Que diz assim, na verdade, o Marx está citando um autor chamado Nicholas Barbon, que é um autor desse, seria, entre aspas, mercantilistas, né? Que está dizendo assim, abre aspas, o desejo faz parte das necessidades. Ele é o apetite do espírito, e tão naturalmente como a fome para o corpo. A maioria das coisas tem seu valor porque satisfaz as necessidades do espírito. Então, voltando aqui para o texto, né? Toda coisa útil, como ferro, papel, etc., deve ser considerada sob um duplo ponto de vista. 2 pontos. O da qualidade e o da quantidade. Cada uma dessas coisas é um conjunto de muitas propriedades e pode, por isso, ser útil sob diversos aspectos. Descobrir esses diversos aspectos e, portanto, as múltiplas formas de uso das coisas é um ato histórico. Assim como também é um ato histórico encontrar as medidas sociais para a quantidade das coisas úteis. A diversidade das medidas das mercadorias resulta, em parte, da natureza diversa dos objetos a serem medidos e, em parte, da convenção. Aí, só para ler as duas notas juntos, né, eu vou ler essa frase aqui. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. E aí eu vou ler as notas 3 e 4, né, a 3 que está falando sobre o ato histórico, né, do uso das coisas. Então, a nota 3, o Marx está citando ainda o Barbon, que ele citou anteriormente, o Nicholas Barbon, que diz assim, abre aspas, as coisas têm uma virtude intrínseca, fecha aspas. Entre parênteses, este é, para Barbon, o traço específico do valor de uso. E aí continua a citação, fecha parênteses, abre aspas, que é igual em toda a parte, tal como a do ímã
é atrair o ferro, fecha aspas. E aí o Marx continua o comentário nessa nota. A propriedade do ímã de atrair o ferro só se tornou útil quando, por intermédio dessa mesma propriedade, se descobriu a polaridade magnética. Aí faltou agora a nota 4, que é na sequência, que o Marx... Isso, essa aqui é a nota 4. Que é outra continuação, agora só que é um trecho do John Locke. Entre aspas, aqui o John Locke falando. O worth, né, o valor natural de cada coisa consiste em sua propriedade de satisfazer necessidades ou de servir às conveniências da vida humana. Fecha aspas, são textos de John Locke, de 1691, e que o Marx comenta assim: no século XVII, ainda encontramos com muita frequência nos escritores ingleses a palavra, entre aspas, worth para valor de uso e value, entre aspas, para valor de troca, plenamente no espírito de uma língua que gosta de expressar as questões imediatas de modo germânico e as questões abstratas de modo românico. Mas essa utilidade não flutua no ar. Condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem esse corpo. Por isso, o próprio corpo da mercadoria, como ferro, trigo, diamante, etc., é um valor de uso ou um bem. Esse seu caráter não depende do fato de a apropriação de suas qualidades úteis custar muito ou pouco trabalho aos homens, os seres humanos, né, se fosse colocar aqui. Na consideração do valor de uso, será sempre pressuposta sua determinidade quantitativa, como uma dúzia de relógios, uma braça de linho, uma tonelada de ferro, etc. Os valores de uso das mercadorias fornecem o material para uma disciplina específica, a merceologia. Vou terminar aqui e a gente vê a nota. O valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo. Os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma de sociedade que iremos analisar, elas constituem, ao mesmo tempo, os suportes materiais do valor de troca. Opa! Warlen, por favor, está com você a palavra. Só fazer um comentário que esse elemento aí é importante, ó. O valor de uso constitui o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social. Isso vai estar no livro inteiro, nos 3 volumes, a relação entre o conteúdo material da riqueza e a forma social. Tá? Essa relação entre conteúdo e forma vai permear o livro inteiro. E o livro 1 a gente vai ver em vários momentos. Inclusive, é importante entender isso, essa relação entre o conteúdo material, entre os valores de uso enquanto conteúdo material e a forma social, né, as relações sociais. A gente pode traduzir a ideia de forma social para a ideia de relações sociais, porque em determinado momento, quando a gente chegar lá no livro 3, o conteúdo material ele se choca com a forma social. Então, essa relação entre conteúdo e forma, ela permeia a obra. Qual que é a peculiaridade? Nessa sociedade, a sociedade burguesa, não é? Os produtos do trabalho assumem uma forma social. Não é? Aquilo que é comum a qualquer forma social de organização, que são os valores de uso, portanto, vão ser também o conteúdo da riqueza numa sociedade emancipada, aqui eles adquirem uma peculiaridade. Essa forma social transforma os valores de uso num suporte. E isso é importante registrar já nesse início. Era esse o comentário. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, divergir ou complementar, fica à vontade.
Não, eu vou aproveitar o gancho, né, e só mais desdobrar um comentário a partir disso que você colocou, que eu acho que é muito pertinente, e realmente temos que atentar a isso, né? Essa relação entre conteúdo, forma e conteúdo, ela vai permear a obra inteira, né? Até para chegar nas discussões que a gente já está entrando ali no livro 3, né, sobre crise. Mas eu queria só chamar a atenção também por um aspecto que, além dessa relação de forma e conteúdo, a história já aparece aqui, né? Ou pelo menos um elemento de como esses valores de uso, né? Essa utilidade das coisas, né? Dos produtos do trabalho humano, elas vão sendo aprendidas, né? Elas vão sendo desenvolvidas, né? Ele deu o exemplo lá do ímã e da descoberta da polaridade magnética dos objetos metálicos. E como que, na verdade, isso era uma propriedade útil para uma série de atividades humanas, ou que se quiser colocar nesses elementos, ou até para a própria produção, né? Só para se imaginar, por exemplo, você tem ali uma escavadeira que vai pegar uma série de entulhos de metal, você coloca um imãzão gigante lá, você não precisa fazer tanta força, é só você botar aquele imãzão para puxar aquela ferro velho, né? Estou dando um exemplo bem específico, mas isso tem implicações na produção muito grande. Isso não estava a priori, né? Isso não se sabia, né? Só vai se saber disso quando se descobre essa polaridade magnética. Então, tem um aprendizado, e isso tem um elemento, ou pelo menos uma dimensão histórica, me parece, que já aparece aqui no texto do Marx, né? Bom também a gente atentar. E eu vou ler, se ninguém quiser, bom, podem me interromper aí, eu vou abrir então a nota 5 aqui, que o Marx diz assim: na sociedade burguesa, predomina a ficção jurídica de que todo homem, todo ser humano, né, vamos colocar nesses termos, possui, como comprador de mercadorias, um conhecimento enciclopédico sobre elas. Né? O Marx fala isso aqui de merceologia. Tem hoje pessoas que adoram tudo da Apple, né? São especialistas na Apple, né? São Apple Boys ou Apple Girls, né? E gostam de falar e ficam nas rodas de conversa falando. Acho que tem a ver com isso que o Marx estava chamando de merceologia, né? Pois continuando. A gente parou aqui. O valor de troca aparece inicialmente como uma relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo. Uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço. Por isso, o valor de troca parece algo acidental e puramente relativo. Um valor de troca intrínseco, imanente à mercadoria. Portanto, uma contradição nos próprios termos. Vejamos a coisa mais de perto. E antes de ver a coisa mais de perto, vamos ver essas duas notas aqui que o Marx coloca. Nota 6, ele está citando aqui um fisiocrata, Letrosne. Na verdade, é um autor francês escrevendo sobre os fisiocratas do século XVIII, né, isso no século XIX. E diz assim, abre aspas, o valor consiste na relação de troca que se estabelece entre uma coisa e outra, entre uma quantidade de um produto e a quantidade de outro. Fecha aspas. E a 7, né? Faltou ver a nota 7, que ele está citando aqui o Barbon e também esse Butler. Primeiro, o Barbon, entre aspas, nada pode ter um valor intrínseco. Ou, aí o Marx diz, ou, como diz Butler, dois pontos, abre aspas, o valor de uma coisa é exatamente o quanto ela renderá. Então, vamos ver a coisa mais de perto.
Só para, antes de começar a ler, essa medida quarta é uma medida, né? Então, essa nota A aqui, ele está falando o que é essa medida, que é quarter de trigo, é uma medida inglesa para cereais e equivale a 8 alqueires, ou entre parênteses, bushel. Então, aparece essa palavra no texto, então a gente já sabe que é uma unidade de medida, né? Embora não seja uma unidade de medida que a gente está acostumado, né? Mas é uma unidade de medida. Então, vamos lá. Certa mercadoria, 1 quarter de trigo, por exemplo, é trocada por X de graxa de sapatos, ou por Y de seda, ou Z de ouro, etc. Em suma, por outras mercadorias nas mais diversas proporções. O trigo tem, assim, múltiplos valores de troca, em vez de um único. Mas sendo X de graxa de sapatos, assim como Y de seda e Z de ouro, etc., o valor de troca de 1 quarter de trigo, então, X de graxa de sapatos, Y de seda e Z de ouro, etc., tem de ser valores de troca permutáveis entre si ou valores de troca de mesma grandeza. Disso se segue, em primeiro lugar, que os valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Em segundo lugar, porém, que o valor de troca não pode ser mais do que um modo de expressão, entre aspas, forma de manifestação de um conteúdo que dele pode ser distinguido. Eu vou fazer uma pausa aqui, né? Não sei se alguém também gostaria de comentar, mas é mais no sentido também de... Porque esse parágrafo inteiro é um parágrafo que tem uma série de procedimentos lógicos envolvidos que, às vezes, a gente pode se perder. Então, eu acho que é importante a gente pausar e pelo menos, assentar alguns elementos em cima do que foi dito nesse parágrafo, né, antes da gente continuar, né? Peço até desculpas por ficar pausando, mas eu não sei se o Arlen já quer falar agora, mas eu vou só fazer um comentário e eu já passo a palavra para o Arlen. Por que eu pausei e por que eu destaquei aqui esse trecho, né? O que o Marx está colocando, né? Eu vou até aproveitar que eu estou projetando a tela e vou escrever aqui, né? Acho que vai aparecer aí para vocês. Ele está dizendo o seguinte, né? Meu computador deu uma travada, né? Mas ele vai aparecer. Aí ele apareceu. Então, X de sapatos, aqui eu estou chamando de A maiúsculo, vai ser igual a Y de seda, vou chamar de B, que vai ser igual a um tanto, né? Z de uma coisa C chamada ouro, né? E uma coisa Y, não, Y já foi, W, D, que vai ser um quarter de trigo ali, né? Então, X, Y, Z e W são unidades de medida. E A, B, C e D são coisas, produtos do trabalho humano distintos, né? Não sei se todo mundo acompanha o raciocínio que eu estou escrevendo aqui, deixa eu maximizar, né? Aumentar aqui um pouquinho, mas eu acho que vamos só olhar, e aí disso eu quero que a gente pegue essa frase final aqui, né? Porque ele está dizendo isso, né? Coisas trocáveis, né? Equivalentes. Então ele está dizendo que um tanto de sapato, um tanto de seda, um tanto de ouro e um tanto de trigo tem equivalências entre si, né? Esses tantos podem variar. Só que disso
só dessa pequena observação, a gente já nota que esses valores de troca, essas quantidades que se trocam entre si, ou proporções, como ele disse antes, essas proporções, esses valores de troca entre coisas diferentes, eles vão se expressar alguma coisa semelhante, alguma coisa igual. Porque senão, como é que eles vão ser comparáveis? Como é que eu vou comparar um tanto de uma coisa com um tanto de outra se eu não tenho um denominador comum? Né? Se eu não consigo encontrar elementos comuns. Né? Enfim, então, eu acho que esse é um ponto importante. Né? Tem que ter alguma coisa comum. Né? Tem que ter alguma coisa igual. Ou, como o Marx está dizendo, essas mercadorias, né, cada uma delas expressam, ainda que sejam diferentes, expressam algo igualmente. E aí a segunda coisa que ele vai dizer é que esse valor de troca, né, ele, na verdade, é a manifestação de alguma outra coisa que acontece. Né? Tá manifestando uma outra coisa. Né? É a maneira de manifestar uma outra coisa, né? Uma outra relação, um outro aspecto. Ou seja, essa troca também oculta certas coisas. Para tornar as coisas equivalentes, assumindo que existe alguma coisa igual entre elas, tem que ocultar necessariamente alguma outra coisa. Né? Pelo menos eu estou entendendo nesses termos, eu só queria chamar atenção para isso, né, para a gente avançar, e passo a palavra para o Arlen. Arlen. Perfeito, eu também ia comentar nesse sentido, né? Primeiro, ele vai dizer um pouco acima que o valor de troca é uma proporção quantitativa, não é que ele parece algo puramente relativo e casual, mas seria uma contradição nos termos dizer que existe um valor intrínseco, interno, né? Porque se ele é relativo, casual, então parece ser contraditório, mas vamos ver de perto. Então o valor de troca, de novo, né? A gente volta aqui, a forma e o conteúdo. Ele é a forma de expressar um conteúdo interno. É esse conteúdo que mercadorias distintas, ou seja, de qualidades distintas, na relação de troca, só pode ter algo quantitativamente igual. Se elas são qualitativamente distintas, na troca elas se tornam quantitativamente iguais. Agora, esse valor de troca, ele só está expressando esse conteúdo, vamos dizer, essa lei interna, que é o que permite com que coisas distintas possam ser igualadas. Né? Por exemplo, eu trocar um celular por uma tonelada de ferro, um livro por uma caneta, 2 livros por 3 celulares. Vejam, qualitativamente são coisas distintas e de quantidades distintas, não é? Então eu preciso agora internamente ter algo que me permita igualar essas coisas. E aí sim, volto de novo a ter uma proporção, que é o valor de troca. Ele só é essa proporção dessa coisa que o Marx vai definir aí, não é? Desse elemento comum. Então, na relação de troca, as mercadorias são reduzidas a algo comum, não é? O mercado é um nivelador radical, Marx vai dizer em algum momento, dos niveladores ingleses. Era esse comentário, Léo. Mas chama atenção para isso. Forma e conteúdo, mais uma vez, estão aí aparecendo. Massa, massa. Então, vamos seguir aqui, se alguém quiser comentar ou levantar algum ponto, também está aberto, senão vou seguir aqui a leitura. Eu acho que esse exercício de tentar formular para fora como que a gente está entendendo é um exercício também de aprendizado importante, né? Por isso que a gente estimula a tentar, todo mundo pensar junto aqui, que eu acho que é sempre bom. Então vamos lá, continuando aqui. Tomemos ainda 2 mercadorias, por exemplo, trigo e ferro. Qualquer que seja sua relação de troca, ela é sempre representável por uma equação
em que uma dada quantidade de trigo é igualada a uma quantidade qualquer de ferro. Por exemplo, 1 quarter de trigo igual a quintais, que é uma unidade de medida de ferro. O que mostra essa equação? Que algo comum, de mesma grandeza, existe em duas coisas diferentes. Em 1 quarter de trigo e em A quintais de ferro. Ambas são, portanto, iguais a uma terceira, que em si mesma não é nenhuma nem outra. Cada uma delas, na medida em que é valor de troca, tem, portanto, de ser redutível a essa terceira. Tem só aqui essa nota do quintais, né, que é no original é centner, que é uma antiga unidade de medida de peso equivalente a 50 quilos. A palavra também é normalmente empregada para traduzir o hundredweight do inglês, que equivale a 50,8 quilos. Isso é uma nota da tradução. Então, quintais é isso aí. Um simples exemplo geométrico ilustra isso. Para determinar e comparar as áreas de todas as figuras retilíneas, é preciso decompô-las em triângulos. O próprio triângulo é reduzido a uma expressão totalmente distinta de sua figura visível, a metade do produto de sua base pela sua altura. Do mesmo modo, os valores de troca das mercadorias têm de ser reduzidos a algo em comum, com relação ao qual eles representam em mais ou um menos. Esse algo em comum não pode ser uma propriedade geométrica, física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Suas propriedades físicas importam apenas na medida em que conferem utilidade às mercadorias, isto é, fazem delas valores de uso. Por outro lado, parece claro que a abstração de seus valores de uso é justamente o que caracteriza a relação de troca das mercadorias. Nessa relação, um valor de uso vale tanto quanto o outro, desde que esteja disponível em proporção adequada. Ou, como diz o velho Barbon, abre aspas, um tipo de mercadoria é tão bom quanto o outro se seu valor de troca for da mesma grandeza, pois não existe nenhuma diferença ou possibilidade de diferenciação entre coisas cujos valores de troca são da mesma grandeza. Aí está aqui ó, o original, né? E tem um acréscimo aqui ainda, né? Que abre aspas. Chumbo ou ferro no valor de 100, aqui é libras esterlinas, mas vou chamar de unidades monetárias de maneira genérica, no valor de 100 unidades monetárias, tem o mesmo valor de troca de prata e ouro no valor de 100 unidades monetárias. Como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diferente qualidade. Como valores de troca, elas podem ser apenas de quantidade diferente, sem conter, portanto, nenhum átomo de valor de uso. Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas uma única propriedade, a de serem produtos do trabalho. Mas, mesmo o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis foram apagadas e também já não é mais o produto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado.
Com o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados. E, portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato. Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Deles não restou mais do que uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples geleia de trabalho humano indiferenciado, de dispêndio de força de trabalho humana, sem consideração pela forma de seu dispêndio. Essas coisas representam apenas o fato de que em sua produção foi despendida a força de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano, como cristais dessa substância social que lhes é comum, elas são valores, valores de mercadorias. Na própria relação de troca das mercadorias, seu valor de troca apareceu-nos como algo completamente independente de seus valores de uso. No entanto, abstraindo-se o valor de uso dos produtos do trabalho, obteremos seu valor como ele foi definido anteriormente. O elemento comum que se apresenta na relação de troca ou valor de troca das mercadorias é, portanto, valor. A continuação da investigação nos levará de volta ao valor de troca como modo necessário de expressão ou forma de manifestação do valor, mas este tem de ser, por ora, considerado independentemente dessa forma. Não sei se todo mundo entende a mesma coisa, mas eu estou entendendo que aqui o Marx está dizendo, olha, estou considerando que valor e valor de troca, vamos inicialmente tratar como sendo a mesma coisa, ainda que não sejam. Né? Valor e valor de troca não são a mesma coisa. Né? Eu estou entendendo isso, não sei se alguém entende de outra maneira, né? Mas foi isso que me chamou nessa frase. O Arlen, vai lá, Arlen. Então, olha, além disso, né, ele está dizendo, olha, a gente partiu do valor de troca como um elemento indeterminado, contingente. A gente descobriu que o valor de troca é só uma forma de manifestação de um conteúdo. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente partiu, vamos dizer, da aparência, do valor de troca, da forma de manifestação. A gente vai isolar um pouco agora o valor de troca, deixar ele de lado e vamos examinar esse conteúdo. Se uma relação de troca pressupõe algo comum, pressupõe algo de igual, da qual o valor de troca expressa esse algo igual, então agora a gente vai fazer a análise desse conteúdo. Nós vamos analisar essa coisa. Depois a gente vai voltar de novo a examinar o valor de troca, porque a gente partiu da forma, valor de troca, aparência da unidade da mercadoria enquanto valor de uso e valor de troca. Descobrimos que o valor de troca é uma proporção quantitativa. Agora a gente já descobriu que ele é só uma forma de expressar algo. Vamos analisar esse conteúdo, esse algo que ele está expressando. Depois a gente vai voltar de novo ao valor de troca. É aquela coisa do método de Marx, parte do abstrato, da aparência, vai à essência, descobre as suas determinações, para depois voltar novamente à aparência. Para ver agora essa aparência já com uma riqueza de determinações, de leis internas e tudo mais. Então, nós vamos fazer esse movimento. Chegamos ao elemento comum da relação de troca, que é trabalho humano indiferenciado. Para chegar nesse trabalho humano indiferenciado, nós precisamos abstrair primeiro os valores de uso das mercadorias, ou seja, isola o valor de uso. Se isso aqui é um telefone, é um livro, é uma cadeira, é ferro, isolamos. Depois a gente isola os trabalhos que fazem essa mercadoria. E vamos considerar só aquele trabalho genérico, aquela gelatina homogênea de trabalho que é dispêndio da sociedade. E agora nós vamos analisar essa gelatina de trabalho, nós vamos analisar esse trabalho, para voltar lá na frente para o valor de troca. Então, vamos dizer, Léo, ele realmente toma que valor e valor de troca é a mesma coisa, mas a partir daqui vai começar a separar.
para depois voltar e dizer, olha, o valor de troca tem essa determinação. Agora aqui é o, vamos dizer, o conteúdo, o valor. Perfeito, massa. Ian, acho que levantou a mão. Vai lá, Ian, tá com você a palavra. São muitas mediações, né? E o movimento é rápido, né? Não, eu só queria entender melhor essa afirmação dele, né? O trabalho, ele prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas uma única propriedade, a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Então, no valor de troca, o trabalho também se abstrai, assim como o valor de uso, né? Essa é a minha pergunta. O trabalho também é forma social. Se o valor é forma social e conteúdo material, então o valor de troca ele expressa só o conteúdo material, ele não expressa a forma social? Desculpa, só uma dúvida. Deu para entender, Arlen? Eu estava até esperando se alguém se manifestava a dialogar com o questionamento colocado pelo Ian. Não sei se alguém se voluntaria. Eu não. É porque, na verdade, ele é as duas coisas, né? O valor não é só conteúdo material. Ele é também uma forma social. Mas aí a complexidade do fenômeno, né? A complexidade, enfim, não sei se eu me fiz entender, né? Onde é que está a força de trabalho? Embora o conceito pareça que ainda não apareceu, né? Mas onde é que está o trabalho no valor de troca? Eu acho que de fato você está perguntando uma coisa complexa. Não sei se eu tenho condições exatamente de responder, mas vou tentar pensar alguma coisa em cima disso e quem sabe a gente consegue levantar alguns elementos, né? Me parece que o Marx está chamando a atenção nessa frase que você destacou, eu até deixei aqui agora selecionada, é que se a gente tira a natureza, o caráter útil das mercadorias, então vamos pegar, por exemplo, uma roupa, uma peça de roupa, né? Uma peça de roupa tem qual utilidade? Cobrir um corpo, né? Isso cumpre uma função social, isso cumpre tem uma utilidade social, porque as nossas sociedades são sociedades nas quais precisamos aparecer com nossos corpos cobertos. É claro também que tem uma questão também de proteção, né? Porque nosso corpo é frágil, a gente pode, mas enfim. Isso aí já nos leva para pensar, estão abstraindo dessas coisas, tirando uma reflexão sobre o caráter útil das mercadorias. Se a gente conseguisse suprimir isso delas, a gente não consegue, a gente só consegue suprimir isso mentalmente, fazendo um procedimento lógico. Então, fazendo essa supressão dessa utilidade das coisas, das mercadorias, o que resta nelas? Resta nelas uma única coisa, que elas são todas fruto de um trabalho humano, né? Trabalho desempenhado por seres humanos, né? E aí eu acho que é o ponto do seu questionamento. Acho que ainda não apareceu, mas o Marx vai chegar nisso ao longo do capítulo, de que isso que resta, tirando essa utilidade, essa geleia, né, que o Arlen comentou, esse trabalho humano, evidentemente que não é uma coisa em si mesma, ela é um elemento definido socialmente, né? Então, tem que ter relações sociais ali que constituem isso. Não existe por si só como uma coisa. Na verdade, fruto de relações sociais. Mas o Marx ainda não entrou nesse ponto. Eu acho que está só tateando, né? Mas eu acredito que ele vai exatamente desenvolver isso ao longo do texto aí, do capítulo. O Arlen? Isso. Aqui é a primeira, vamos dizer, abstração, né? Então você tem que abstrair os valores de uso. Não é? Na relação de troca, o que importa é o resíduo que sobra da mercadoria. Esse resíduo que sobra é o trabalho humano, né? Indiferenciado, que ele vai usar daqui a pouco, é trabalho humano. Então, se abstraiu os trabalhos particulares,
Você abstraiu o valor de uso, ou seja, a utilidade, as propriedades físicas. Lembra que esse algo igual não pode ser uma propriedade física, química, geométrica. Ele só pode ser, então, uma propriedade social. Mas o que que é uma propriedade social? Entende? Uma propriedade social, se a gente for traduzir para a linguagem mais comum, ela é um conjunto de relações entre pessoas. Veja, vamos pegar ferro. O ferro é uma mercadoria numa sociedade antiga. Ferro que é feito para realizar ali, produzir uma espada numa sociedade antiga? Não. Ele é um valor de uso, a finalidade dele, né, para fazer uma espada. Agora, na sociedade capitalista, esse ferro, que é um valor de uso, é uma propriedade, né, é algo útil para fazer alguma coisa, ele adquire uma propriedade social, ele adquire uma forma social que é fruto de relações entre pessoas. Esse ferro só pode aparecer como mercadoria num tipo específico de relação social, de forma social, que o Marx já começa anunciando lá no primeiro parágrafo. Na sociedade por nós a ser estudada, né, a riqueza aparece como uma imensa coleção de mercadorias. Ou seja, aquilo que era riqueza, valores de uso, aqui eles assumem uma forma social distinta. Eles têm uma propriedade social nova. Eles são também mercadorias. Entende? E aí ele está fazendo. Então, se a mercadoria é essa forma geral que assume os produtos do trabalho, a gente precisa analisá-la. A primeira determinação, ela tem um valor de uso, ela é útil. Mas ela tem uma segunda. Esse valor de uso é só suporte para o valor de troca, proporção quantitativa. A proporção quantitativa é só forma de expressão de um conteúdo que iguala as mercadorias. Mas essa igualação não pode ser feita por uma propriedade física, química ou geométrica, tem que ser social. Então vamos analisar essa propriedade social agora, que é o trabalho. Aí ele vai começar a analisar esse movimento inteiro, para a gente poder pegar esses passinhos, né? Fazendo aqui vamos dizer, um, passo dois, que é complicado, né? Que a exposição toda é dialética. Quando você paralisa, você mata, né? Mas só para a gente entender esses passo a passo, entende? Estamos partindo, por isso que quando a gente leu lá o prefácio, estava dizendo, não existe, para Marx não importa definir a coisa, importa a transição de uma forma a outra. Nós vamos fazer esse movimento, de transição das formas. Vai lá, Ian. Não, é só porque eu entendi. É porque depois que ele fala, né, que o que vai sobrar desse valor, né, se abstrai, quer dizer, como é que é aqui? Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nela uma única propriedade, a de serem produto do trabalho. Mas mesmo o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstrairmos seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas suas qualidades sensíveis, esse é o ponto. Todas as suas qualidades sensíveis foram apagadas. E também já não é mais o produto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. A sensação que me deu é que o valor de troca, no valor de troca, você tem o que alguns autores vão distanciar-se dessa dimensão da produção, né? Entendeu a polêmica? Não sei se eu entendi. Se você puder, talvez colocar mais alguns elementos, eu não sei se eu entendi. A Como que questão é, distancia da produção? Eu fiquei um pouco o confuso. trabalho se expressa no valor de troca? Essa é a questão. Não sei se eu estou viajando, enfim. Pode seguir.
Essa é uma questão chave para mim. sim. Essa é uma questão chave. Sim, Ela é uma questão sim. chave, porque se o trabalho não se expressa no valor de troca, então o Sim, capital mas está se aí você valorizando do seu trabalho. Essa é a questão. Não, sim, mas aí qual trabalho, entendeu? Ó, assim O como a trabalho que produz mercadoria tem. mercadorias. O trabalho que Não, produz calma, o mercadorias. trabalho que produz mercadoria, pô, você pode produzir mercadoria na Grécia. Não é esse que vai definir o que é valor. Trabalho que produz valor é um trabalho específico. Qual que é o raciocínio do Marx? Existe um duplo caráter da mercadoria, e ele Sim, está examinando esse duplo caráter, sim. para depois ele examinar o duplo caráter do trabalho. Tá, Mas beleza. no ato da troca, esse trabalho, que ele vai dar o nome daqui a pouco, útil, concreto, ele é abstraído. Não importa se é o pedreiro, o fiandeiro, quem quer que seja, isso se abstrai. Isso vira uma geleia, uma gelatina homogênea de trabalho, entende? Mas ó, vai acompanhando o raciocínio dele, um duplo caráter da mercadoria que está escondendo um outro duplo caráter, mais importante, que é o duplo caráter do trabalho. E isso está na produção. Claro, tem divergência aí, tem autor Não, que acha que não. chegamos na questão, era isso, chegamos na Mas, questão. mas você antecipou, você está antecipando a exposição do Marco, eu Não, mas ela entendo. está colocada aí, ué. Eu li o trecho, não Mas, antecipei, mas não, ué. aqui, ó, Atividade sensível, a questão do agente está posta. tá, mas o Desculpa, agente desculpa, produz desculpa, vou ficar valores de calado. uso. Não, pode falar à vontade. É que é o seguinte, ó, uma coisa que a gente vai aprender lendo o Marx é que todas as nossas dúvidas vão ser respondidas. A gente pode fazer, mas ele mesmo vai responder daqui a pouco. Pode ficar tranquilo, você vai ver, daqui a pouco só ele vai te responder aí. Eu sei que a gente chegou aqui às 18, mas vamos esticar mais algum. Sugeriria a gente continuar mais uns minutos, porque a gente termina pelo menos uma sessão, um item dentro desse capítulo, que ele é longo, né? E aí acho que ficaria para um próximo encontro. Então, eu vou retomar aqui de onde nós paramos a leitura. Eu acho que nós paramos aqui. Né? Na própria relação de troca das mercadorias, seu valor de troca apareceu-nos como algo completamente independente de seus valores de uso. No entanto, abstraindo-se agora o valor de uso dos produtos do trabalho, obteremos seu valor como ele foi definido anteriormente. O elemento comum que se apresenta na relação de troca ou valor de troca das mercadorias é, portanto, seu valor. Então, esse elemento comum que o Marx anunciou até agora aqui, que a gente estava falando, né, o trabalho humano igual, né, o trabalho abstrato. Será que eu pulei parte? Eu acho que eu pulei parte, né? Não, eu acho que eu pulei. Não, tá certo, acho que eu li certo. Acho que é aqui que eu tinha que começar a ler. Com o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados. E, portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato, essa geleia aí. Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Deles não restou mais do que uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples geleia de trabalho humano indiferenciado, isto é, de dispêndio de força de trabalho humana sem consideração pela forma de seu dispêndio. Essas coisas representam apenas o fato de que, em sua produção, foi despendida a força de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano. Como cristais dessa substância social, que lhe é comum, eles são valores de mercadorias. Na própria relação de troca, agora sim, das mercadorias, seu valor de troca apareceu-nos como algo completamente independente dos seus valores de uso. No entanto, abstraindo-se agora o valor de uso dos produtos do trabalho, obteremos seu valor, como ele foi definido anteriormente. O elemento comum que se apresenta na relação de troca ou valor de troca das mercadorias é, portanto, seu valor. A continuação da investigação nos levará de volta ao valor de troca como modo necessário de expressão ou forma de manifestação do valor, mas este tem de ser, por hora, considerado independentemente dessa forma.
Assim, um valor de uso ou bem só possui valor porque nele está objetivado ou materializado trabalho humano abstrato. Mas, como medir a grandeza de seu valor? Por meio da quantidade de, entre aspas, substância formadora de valor, isto é, da quantidade de trabalho nele contida. A própria quantidade de trabalho é medida por seu tempo de duração, e o tempo de trabalho possui, por sua vez, seu padrão de medida em frações determinadas de tempo, como hora, dia, etc. Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho despendido durante sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil for um homem, um ser humano, tanto maior é o valor de sua mercadoria, pois ele necessitará de mais tempo para produzi-la. No entanto, o trabalho que constitui a substância dos valores é trabalho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho humana. A força de trabalho conjunta da sociedade, que se apresenta nos valores do mundo das mercadorias, vale aqui como uma única força de trabalho humana, embora consista em inumeráveis forças de trabalho individuais. Cada uma dessas forças de trabalho individuais é a mesma força de trabalho humana que a outra, na medida em que possui o caráter de uma força de trabalho social média e atua como tal força de trabalho social média. Portanto, na medida em que, para a produção de uma mercadoria, ela só precisa do tempo de trabalho em média necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. Uma definição aqui, né? Bem importante. Após a introdução do tear a vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser possível transformar uma dada quantidade de fio em tecido, empregando cerca da metade do trabalho de antes. Ou também poderia ser entendido, né? Na verdade, você potencializou, né, duplicou a potencialização, a capacidade do trabalho existente. Também poderia ser entendido da mesma maneira, né? Aqui ele está olhando pela ótica de que reduziu a quantidade de trabalho, né? Mas, na verdade, essa redução pode ser vista também como uma potencialização do mesmo trabalho. Eu estou chamando atenção porque essas coisas no Marx, essa engenharia lógica, ela é muito entranhada. Na verdade, o tecelão manual inglês continuava a precisar do mesmo tempo de trabalho para essa produção, mas agora o produto de sua hora de trabalho individual representava apenas metade da hora de trabalho social, e por isso seu valor caiu para metade do anterior. Portanto, é apenas a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina a grandeza de seu valor. A mercadoria individual vale aqui somente como exemplar médio de sua espécie. Por essa razão, mercadorias em que estão contidas quantidades iguais de trabalho ou que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho têm a mesma grandeza de valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria, assim como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para a produção de outra. Abre aspas, uma citação que o Marx está fazendo. Como valores, todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado.
fecha aspas. É uma citação 11, então nós temos o 9, 10 e 11 aqui na sequência, para a gente dar uma olhada, que nota a segunda edição que o Marx está citando aqui, do mesmo, eu não lembro agora de quem é esse autor. Abre aspas. O valor deles, entre aspas, em parênteses, no meio de subsistência, quando são trocados uns pelos outros, é regulado pela quantidade de trabalho necessariamente requerida para a sua produção e geralmente nela empregado. Fecha aspas. Aí diz o Marx, esse notável escrito anônimo do século passado, ou seja, do século XVIII, ele está escrevendo 19, então é do século XVIII, não traz qualquer data. A partir de seu conteúdo, no entanto, pode inferir-se que ele tenha sido escrito sob o reinado de Jorge II, no ano de 1739 ou 1740, o século XVIII. A nota número 10. Outra citação, agora de novo, do Letrosne. Abre aspas. Todos os produtos do mesmo tipo formam, de fato, uma única massa, cujo preço é determinado em geral e sem consideração às circunstâncias particulares. Fecha aspas. E a 11, que é uma citação do próprio Marx, do texto lá de 1859, que o Arlen havia comentado inicialmente, da contribuição à crítica da economia política, bem no início, na página 6. Falta só uma pagininha, a gente chega ali no final, então eu vou continuar. A menos que eu possa me interromper, claro. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria permanece constante se permanece igualmente constante o tempo de trabalho requerido para sua produção. Mas este muda com cada mudança na força produtiva do trabalho. Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras, pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Por exemplo, a mesma quantidade de trabalho produz, numa estação favorável, 8 alqueires de trigo, mas apenas 4 alqueires numa estação menos favorável. A quantidade de trabalho extrai mais metais em minas mais ricas do que em pobres, etc. Os diamantes muito raramente se encontram na superfície da Terra, e por isso, encontrá-los exige muito tempo de trabalho. Em consequência, eles representam muito trabalho em pouco volume. Jacó duvida que o ouro tenha alguma vez pago seu pleno valor. Jacob. Isso vale ainda mais para o diamante. Segundo Eschwege, 80 anos de exploração das minas de diamante brasileiras não havia atingido, em 1823, o preço do produto médio de 1 ano e meio das plantações brasileiras de açúcar ou café, embora ela representasse muito mais trabalho, portanto, mais valor. Marlene, por favor. Só um comentário rápido, porque ele fica chamando Marx de eurocêntrica, e eu estou falando do Brasil aí. Verdade, verdade. Bem lembrado. Com minas mais ricas, a mesma quantidade de trabalho seria representada em mais diamantes e seu valor cairia. Se com pouco trabalho fosse possível transformar carvão em diamante, seu valor poderia cair abaixo do de tijolos. Como regra geral, quanto maior é a força produtiva do trabalho, menor é o tempo de trabalho requerido para a produção de um artigo, menor a massa de trabalho nele cristalizada e menor seu valor. Ô, Leonardo, boa noite. Eu consegui, vi que abriu às 5 horas hoje a sala, daí eu consegui chegar do serviço e pegar um pouquinho da leitura. Uma vez um rapaz, até um liberal, lendo essa obra, ele perguntou para mim, essa parte quando ele fala do valor do preço e do valor do tijolo, o valor
que está falando que o valor do diamante é menor do que o do tijolo. Ele está falando o valor referindo-se à grandeza, que é o tempo de trabalho somente necessário, ou ele está falando o valor no sentido do valor de troca? Não sei se tu está me entendendo o que eu quero te dizer. Eu estou entendendo aqui que o Marx está tratando como valor. Então aí ele está justamente qual que é essa substância do valor que ele disse alguns parágrafos anterior, que é o trabalho. Mas não é a quantidade absoluta, total de trabalho. Porque se fosse assim, né, para enriquecer na sociedade burguesa, bastava a gente ficar vagabundeando, sem fazer nada, ou demorar mais tempo para trabalhar, para terminar o nosso trabalho. E aí as pessoas enriqueceriam. E não é isso o que acontece, né? Estou falando de uma maneira bem, né, caricata. Então, ele está falando do valor. Então, ele está dizendo o quê? Se eu tenho uma mina de diamantes, por exemplo, se essa mina eu tenho 2 minas de diamante, uma tem mais fácil para eu tirar diamantes, ou tem mais diamantes, ou eu preciso de menos trabalho do que numa outra mina de diamantes. E aí ou então uma mina de ouro, ou então uma coisa assim. Se eu estou numa estação que é favorável, se eu planto, por exemplo, uma determinada alimento, um determinado cultivo, na época certa, isso quer dizer o quê? Que quando ele tem um ciclo de crescimento, desenvolvimento, que eu vou colher ele num período específico, numa estação específica, tem os produtos que são de estações específicas, né? Você come manga, dá mais em determinadas épocas, ou determinados produtos. Então, isso quer dizer que se eu faço isso certinho, eu vou ter um determinado rendimento. Eu vou ter uma determinada quantidade de trabalho para isso, empregada. Mas se eu, por algum motivo, eu tenho algum acidente natural que chove mais do que devia chover na época que tinha que chover, ou chove menos do que tinha que chover na época que tinha que chover, isso significa que eu vou ter um rendimento menor, que eu posso ler esse rendimento menor como sendo exigido mais trabalho para ter aquela mesma produção. Então, eu estou entendendo que o Marx não está falando ainda na manifestação do valor de troca, ele está falando do valor, está pensando como que esse valor pode ser comparável entre diferentes produtos, mas acho que está na instância do valor, me parece. Né? Se alguém quiser também comentar aí, ou divergir, está sempre aberto, é claro. Mas, enfim, então vou seguir aqui. Então, aí, por isso ele está falando de valor, não está falando de valor de troca, né? Então, já pode responder para o seu amigo liberal que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Léo, só chamar a atenção que isso aí que você grifou é muito importante, ó. Né? Como regra geral, quanto maior a força produtiva, menor o tempo de trabalho requerido para a produção de um artigo, não é? Se antes, por exemplo, eu fazia uma camisa em 10 horas, agora eu surgiu uma máquina, eu faço aquela camisa, eu faço em 10 horas 2 camisas, em cada unidade desse produto se diminui a quantidade de valor neles, mesmo que eu tenha aumentado a quantidade de produtos. 10 horas de trabalho não vão corresponder mais a 10 horas de valor em um produto, entende? Agora eu produzo 2 produtos e esse valor se distribui entre os 2 produtos. Cada produto agora tem 5 horas de trabalho socialmente necessário. Então, as mudanças introduzidas na produtividade, elas diminuem o valor relativo de cada produto ali. Isso é fundamental lá na frente, né? Lembra aquela discussão de que o conteúdo material vai entrar em choque com a forma social? Isso está tudo já desenhado por aqui, ó. Lá na frente, quando a gente for discutir a queda da taxa de lucro, né, tem aí uns elementos aí colocados, né, as consequências da elevação da produtividade. Mas isso é lá para frente. Mas a regra geral aí é importante ressaltar. Então, feito aí o adendo, vamos continuar. A gente parou aqui. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria varia na razão direta da quantidade de trabalho que nela é realizado e na razão inversa da força produtiva desse trabalho. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor.
é esse o caso quando sua utilidade para o ser humano não é mediada pelo trabalho. Assim é o ar, a terra virgem, os campos naturais, a madeira bruta, etc. Poderia o Marx dizer o mel, né? Quem faz o mel é a abelha, né? Também poderia ser, e é bem útil, né? O mel é bem útil. Ó, tem um vizinho meu aqui que faz também, só que o negócio vira açúcar em 3 dias. Mas mel bom cristaliza. Assim, então, uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem, por meio de seu produto, satisfaz sua própria necessidade, cria certamente valor de uso, mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, ele tem de produzir não apenas valor de uso, mas valor de uso para outrem, valor de uso social. E aí abre colchetes, esse é um acréscimo do Engels, se não me falha a memória, e não somente para outrem. O camponês medieval produzia a talha, que é um tipo de tributo, para o senhor feudal, o dízimo para o padre, mas nem por isso a talha ou dízimo se tornavam mercadorias. Para se tornar mercadoria, é preciso que o produto, por meio da troca, seja transferido a outrem, a quem vai servir como valor de uso. Fecha colchetes aqui. Por último, nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se ela é inútil, também o trabalho nela contido. Não conta como trabalho e não cria, por isso, nenhum valor. Tem aqui a nota lá, nota uma quarta edição, é um acréscimo do Engels mesmo, aqui, Friedrich Engels. Acrescentei o texto entre chaves para evitar a confusão muito frequente de que, para Marx, todo produto consumido por outro, que não o produtor, seria considerado mercadoria. Né? Então, terminamos aí o primeiro item deste capítulo, e aí o item 2, que é o duplo caráter do trabalho, a gente acho que deixa para começar na semana que vem, né? E acho que podemos, talvez um outro comentário ainda pode ser colocado aqui em cima desse trecho que nós lemos. O Arlen já levantou a mão, por favor, Arlen. Não, só bem rapidamente, porque já está estourando o horário dos camaradas. Então vamos lá, ó. Partimos da mercadoria, valor de uso, valor de troca. Valor de troca é uma proporção, valor de uso é o aspecto qualitativo da mercadoria. Chegamos para que as mercadorias possam ser trocadas, elas precisam ser reduzidas a algo comum. Esse algo comum é o trabalho. Essa é a substância do valor. Essa substância do valor pode ser medida. Medida pelo quê? Pelo tempo, por hora, não é? Mas isso significa que o cara pode ser preguiçoso, inábil, né? Como o Léo comentou? Não. Há uma média social. É preciso considerar esse trabalho que vai ser medido como se fosse uma força de trabalho única da sociedade. A partir do quê? Do nível de destreza, de desenvolvimento da produtividade daquela sociedade. Ou seja, uma produtividade média, tá? É tomar a mercadoria, a força de trabalho coletiva como força de trabalho individual, como uma média. E as mudanças que ali são introduzidas produzem determinadas mudanças, também na composição do valor dos produtos. E, por último, Marx termina com algo que eu acho que é com algo importante, essa primeira parte. Se é inútil, não tem valor nela. Vocês vão ver na internet vários liberais refutadores de Marx. Não, se eu cavar um buraco aqui, ele vai demorar um século, ele vai ter quanto de valor? Se aquele buraco não servir para ninguém, ele não incorpora valor. É simples, ele é inútil. Ah, vou fazer aqui um carro quebrado, ele vai ter, porque eu gastei tantas horas de trabalho, ele vai ter quanto de valor? Ele não vai ter valor nenhum, porque ele é inútil. Então, para que a coisa tenha valor, ela precisa ser útil, não para o proprietário dela, mas para a outra. Ela precisa ter uma utilidade social para a outra. Então, se não tem utilidade, não tem valor. Só por essa primeira parte, 90% dos argumentos liberais contra a teoria do valor de Marx já cai por terra. Tá? Então, era só fazer esses comentários mesmo, para finalizar aqui. Massa. Fernando? Inclusive eu lancei tem um vídeo que eu te mandei ali, Léo, tem
um austríaco, ele pega esse trecho ali que o Arley falou agora, e ele mostra que esse trecho ali, que olhando aquele trecho na concepção dele, representa que para ele o valor, que a substância não é o valor e sim a utilidade. Porque o que ele, na opinião dele, ó, a gente até pode pensar nesse argumento dele, né? Porque, então a pessoa vai lá, o trabalhador vai lá, produz, né, para o capitalista e esse produto vai ao mercado, né? Tipo, ou seja, se não tiver utilidade, não tem trabalho contado, digamos assim, né? Não conta trabalho contado, digamos assim, né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero te dizer, o que eu tô querendo dizer sobre o argumento dele. Acho que consigo entender. E aí é uma questão, vamos dizer assim, que eu inclusive assisti o vídeo lá que você mandou daquele cara lá, vocês me enganam, vocês adoram refutar, né? Mas é muito engraçado porque acho que o procedimento que eles adotam é um procedimento que não refuta nada. A única coisa que eles fazem é afirmar os princípios que eles acreditam, né? Professarem os dogmas. É óbvio que as coisas têm que ter utilidade social. É óbvio que o valor tem uma dimensão útil, é evidente. A questão não é essa, né? Não é ter utilidade. A questão é justamente que o Marx está trabalhando, está mostrando, né, que ele tem uma dimensão, ele é objetivo o valor. Ele não é subjetivo, ele não é apenas em função da sua utilidade, até porque a sua utilidade, ela, com o tempo, vai se descobrindo, vai se perdendo utilidade, né? Por exemplo, nylon, né? O nylon hoje usa para fazer instrumento musical, mas até o desenvolvimento do nylon no início do século XX, ou final do XIX, nunca me lembro, mas que é início do XX, os instrumentos de corda eram feitos com tripa de carneiro, tripa de animais, né? Então, descobrimos que o nylon pode ser usado, né? A coisa vai acontecer. E tem coisa que vai se deixando de usar também. Então, a questão toda é, existem elementos objetivos para que explicam o valor das coisas? Eu acho que um entendimento científico não pode prescindir disso. Tem que explicar objetivamente. Porque se fica só subjetivamente, aí não explica nada, né? Mas, enfim, é uma contradição que eu acho que toda refutação do Marx acaba caindo, né? Refutação entre aspas, digamos assim, né? Né? Mas enfim, né? Isso não quer dizer que não tem utilidade. Claro que tem utilidade, né? E claro que é importante a utilidade, né? Senão, né? Para que se produz, né? As coisas, enfim. Cai nesses absurdos aí, tipo o exemplo do buraco lá que o Arlen havia comentado, né, que se utiliza. Não, fazer um buraco aí vai valer quando? Né? Porque tem trabalho, né? Enfim, acho que pela ordem, o Ian levantou a mão e aí o Arlen. E aí eu vou, porque a gente já passou bastante do horário, mas a discussão é importante, né? Na fala do Ian, quem for querer também fazer um comentário, se puder se manifestar, aí a gente vai na sequência. Então, Ian, depois o Arlen. Vai lá, Ian. Não, seria só uma pergunta de novo. Eu posso afirmar que vocês concordariam que a grandeza de valor das mercadorias é determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas? Deu para entender? Agora, Léo? Eu entendi, mas eu não vou ficar falando, porque já falei demais. Eu vou passar para o Arlen e logo para o Arlen. Sou eu? Sou eu? Porque eu tinha um aberto aí. Acho que sim, mas não, mas não, assim, que fica muito genérico, né? As forças produtivas, né? O Marx ele faz todo um esforço de né, ir dando a especificidade da coisa, né? Ela está determinada pelo nível de destreza e força produtiva média da sociedade. Mas veja, isso é a forma de medir, não é a própria coisa, né? A própria coisa é o trabalho, né? A substância social é o trabalho, né? Então, assim, sim, né? Esse nível médio de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, não é como a forma aí, mas lembra, a média geral, né? Porque a força produtiva, fundamentalmente, ela está vinculada, né,
ao trabalho concreto, os valores de uso e tudo mais, tá? Mas eu ia dizer o seguinte, até a concepção... o Léo tocou num ponto importante nessa discussão, né? O Marx está propondo uma teoria objetiva do valor, né? Os austríacos estão propondo uma teoria subjetiva. Mas até o conceito de utilidade do Marx é objetivo. Ele é uma propriedade objetiva da mercadoria. Ele não é... Para os austríacos, não. O valor é subjetivo e até a utilidade é subjetiva, porque é o agente, é o indivíduo que atribui valor às coisas a partir de uma escala de preferência que ele tem, não é? Então, até a própria utilidade para eles é subjetiva, não é? Por isso que é uma teoria subjetiva do valor. Os produtos chegam no mercado, o indivíduo valora, a partir de uma escala de preferências, aquilo. Claro que o problema disso é que você não tem como quantificar. Como é que eu vou quantificar desejo, quantificar abstinência, né, que é uma categoria importante da teoria burguesa e tal. Né? Para um economista austríaco, cada pessoa tem uma escala de valores assim na cabeça. Água, estou com sede, então eu calculo quanto da minha sede eu posso matar se eu tomar uma garrafinha de água. Eu tomei uma, continuo com sede, então agora já desceu a escala valorativa, né? Antes eu estava com muita sede, precisava de muito, estava disposto a pagar tanto pelo produto. Agora eu estou disposto a pagar menos. Então é um negócio completamente maluco, né? Essa é a teoria do valor austríaco. Mas era só esse comentário. Mas quem tinha levantado a mão era o Fernando de Jorge, mas eu não vi aqui no chat que ele precisou sair, então teremos que ouvir o seu comentário na próxima semana. E aí, acho que ficamos por aqui, né? Terminamos esse primeiro item, já falamos bastante, né? E acho que bastante coisa, né? Mas esse primeiro capítulo, ele é muito, muito denso mesmo. Vai ter outros capítulos que a gente lê mais rápido, vocês vão reparar. Enfim, já fizemos a leitura do livro 2 inteira, assim, agora estamos avançando bem no livro 3, é sinal de que conseguimos. Mas obrigado, então, pessoal. Deixa eu só pausar a gravação aqui. Pausar.